Graça e paz, boa noite. Eu vou começar aqui mostrando 3 irmãos da nossa igreja e todos eles concordaram em participar disso, ok? Então não se escandalizem. Calma. Este é o Sérgio Henrique. E ele gosta de jogar basquetebol, certo? Hoje mesmo ele colocou lá no stories do Instagram, vou basquetar, sei lá como que ele falou lá. Agora, quanto custa uma bola profissional de basquete nas mãos do Sérgio? Quanto custa? R$420. Porém, um grande jogador de basquete chamado LeBron James, nas suas mãos uma bola de basquete custa $80 milhões por ano. No Sérgio, a bola profissional custa R$420, é o preço de uma bola. Mas nas mãos de LeBron James custa $80 milhões anuais. Nós temos um outro irmão aqui da igreja que gosta muito de jogar tênis, que é o Paulo Barleta. E uma raquete nas mãos do Paulo custa 800, está aumentando, hein? R$890. Esse é o preço de uma raquete profissional de tênis na mão do Paulo Barleta. Mas nas mãos de Roger Federer custa €84 milhões por ano. No Paulo, 890, e do Federer, €84 milhões por ano. Tem gente já convertendo os valores aí, né, para o real. E por último, uma bola de futebol profissional com o Matheus Henrique. Olha, até olhou ali de cantinho, sou eu mesmo. Quanto custa uma bola com ele nas suas mãos? R$460. Mas, no de Cristiano Ronaldo, essa bola custa €98 milhões por ano. A diferença são as mãos que seguram. A diferença desses nossos irmãos, da raquete, da bola de basquete, da bola de futebol, para esses atletas profissionais, esse valor é alto por causa das mãos, por causa daquela pessoa. Agora, o que é uma vara de madeira nas minhas mãos? Mas nas mãos de Moisés, no poder de Deus, ele conduziu o povo para a liberdade, abrindo o mar e eles passaram. O que são pequenas pedras nas minhas mãos? Mas nas mãos de Davi, Deus, no poder de Deus, matou o gigante Golias, inimigo do povo de Deus. O que é a minha vida nas minhas mãos? O que é a sua vida nas suas mãos? Pense com isso. Nessa noite eu quero falar para vocês sobre a soberana mão de Deus. Sobre as mãos de Deus. Mãos abençoadoras, sustentadoras e soberana. Soberana mão de Deus. O livro da Bíblia que nós vamos estudar nessa noite é em Atos. E no livro de Atos é citado 3 vezes a mão do Senhor. Essa expressão aparece 3 vezes. A primeira vez em Atos 4, 29 e 30 vai ser projetado, onde há uma oração ali dos discípulos do Senhor, pedindo para que a mão venha encorajá-los, venha trazer cura e maravilhas. Em outro momento, a mão do Senhor, no capítulo 11, versículo 21, e é o capítulo onde nós vamos estudar, fala da mão que leva a salvação aos perdidos. Depois, em Atos 13, versículo 11, é a mão que leva a juízo. Juízo. 3 vezes essa expressão, mão de Deus, aparece em Atos. Porém, o livro de Atos dos Apóstolos é o livro que fala da mão soberana de Deus.
E a mão soberana de Deus aparece em diversas situações ali. O Senhor Jesus foi interrogado por um dos seus discípulos, perguntando quando é que o reino seria estabelecido. Em Atos 1:8, ele diz o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então, para falar sobre a mão do Senhor no livro de Atos, eu quero passar um contexto antes de lermos o texto específico lá em Atos capítulo 11. O contexto é que o Senhor falou que o Espírito viria, que eles seriam testemunhas, partindo de Jerusalém até os confins da terra. Atos 2, o Espírito chega, o Espírito desce, o Senhor Jesus envia o Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele prega e mais de 3.000 pessoas se rendem a Cristo. A igreja cresce do noite para o dia. Ela persevera na oração, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Ela persevera, ela se dedica a isso. Indo mais à frente, Atos capítulo 7 ao capítulo 9, a mão soberana de Deus, ela aparece permitindo perseguição aos discípulos, começando pelo martírio de Estevão. Os irmãos fogem para outras regiões com medo da perseguição. O grande perseguidor da igreja é Saulo de Tarso, que depois, no capítulo 9, o Senhor o alcança pela graça e o salva. No capítulo 10, o apóstolo Pedro está numa outra região e o Espírito Santo salva pessoas. Ele vê a mão soberana de Deus salvando agora os gentios, os estrangeiros. Eles achavam que a mensagem era apenas para os judeus, mas não era. Era para todo mundo, todas as pessoas. Algo que então não era compreendido por nenhum deles. No começo do capítulo 11, ainda não é o nosso texto, o apóstolo Pedro está sendo interrogado pela igreja em Jerusalém sobre o acontecimento. E ele vai repetindo, explicando tudo o que aconteceu. A visão que ele teve, a visão que o anjo que apareceu para Cornélio. Quando ele chegou lá, o Espírito Santo estava salvando, eles foram batizados pelo Espírito Santo naquela noite na casa daquele estrangeiro. E aí, esses 2 versículos, o pessoal interroga, mas como isso? E o apóstolo Pedro fala assim: se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Eles louvaram a Deus. Eles estavam contentes de perceber que o Senhor estava salvando pessoas em outra região. Tendo esse contexto em mente, Atos 11, 19 a 30, vamos perceber a mão do Senhor aqui. Atos capítulo 11, 19 até 30. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor.
Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Pense nessas mãos soberanas, sustentadoras e bondosas, que nós podemos e devemos confiar. Que devemos confiar. Por isso, confie nas mãos de Deus, que tira do conforto. Confie nas mãos do Senhor, que nos tira, que me tira e que tira você, todos nós, do conforto. Versículo 19 diz que os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. O Senhor Jesus tinha dito que a igreja seria testemunha a partir de Jerusalém até os confins da terra. Mas sabe que ali em Atos 2, com a conversão de muitos, e nós vemos que como eles perseveravam, como eles se dedicavam à comunhão, à oração, aos ensinos dos apóstolos, havia um grande temor no meio deles, aquilo estava bom e gostoso. Estava bem confortável, aquela comunhão gostosa que enriquece, que alegra o coração, que a gente fala assim, vamos deixar assim, é bom ficar assim. Eu vou na sua casa, a gente parte o pão com singeleza de coração. A gente, sim, vamos pregar o evangelho aqui na nossa região. As pessoas estão se convertendo, estão ouvindo o evangelho, maravilha. Mas está bom assim. Mas o Senhor demonstra a sua mão soberana, para que a sua vontade sempre venha prevalecer. E qual é o método que o Senhor sabe para que aquele povo parta e venha pregar o evangelho? A bênção chamada perseguição. E perseguição, amigos, irmãos, é uma bênção. Por ora pode parecer terrível, mas é uma bênção. Tanto que é uma bênção que o Senhor Jesus disse, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Por causa da justiça do reino de Deus. Bem-aventurados. Somente assim. Nós precisamos e podemos confiar nas mãos soberanas de Deus, que nos tira do conforto. O conforto que muitas das vezes nós lutamos para tê-lo. Que a princípio não é errado. Errado é quando achamos que alcançamos o céu com aquela segurança. A segurança de que já estou num lugar, um bom lugar de trabalho, cheguei já numa posição profissional, já estudei o suficiente, já tenho uma família, tenho isso, tenho aquilo, chega. Ou mesmo dentro da nossa comunidade, cair no erro de achar que isso aqui apenas basta. Eu louvo a Deus de coração por essa igreja.
Uma igreja bem estruturada, uma igreja organizada, uma igreja que tem pastores, e eu vejo pastores que temem a Deus, pastores que querem pregar e ensinar a palavra de Deus. E quem está aqui há mais de 20 anos pode perceber isso ao longo dos anos até hoje. Deus permitindo homens, não só pastores, mas tantos líderes que essa igreja teve e tem, que são fiéis ao Senhor. E como isso é bom, como é bom desfrutar de tudo o que a nossa igreja oferece. Sexta-feira, os pais aí dos twins podem trazer seus filhos, uma programação bem feita, o ensino da palavra fiel. No sábado, os adolescentes, os jovens. Domingo, toda a igreja reunida, nós temos Leva a Palavra, professores se dedicam a ensinar a palavra de Deus, se dedicam mesmo, ensinam muito bem. Nossa igreja, ela é ricamente abençoada por isso. Nós chegamos às nossas celebrações, existe uma organização, existe um temor a Deus, a palavra de Deus, ela é ministrada com temor. Nós temos músicas que nos edificam, que nos inspiram. Como é bom participar dessa igreja. Mas fique sabendo, Deus não chamou você apenas para vir aos domingos, às quartas, todos esses dias aqui. Deus chamou que a partir daqui, você sirva a Deus. Você proclame o evangelho. Você não pode ficar confortável com isso. E aí Deus, com a sua soberana mão, Ele sabe como tirar cada um do nosso conforto. Provas, as provações da vida, perseguição no trabalho, saúde. Confie no Senhor, porque Ele sempre reserva o melhor para nós. O melhor. Nenhum sonho, nenhum ídolo que nós podemos erguer no nosso coração pode satisfazer a nossa alma. Somente o Senhor. E se você pertence a Ele, se o Senhor te tirou das trevas, como o Vitor falou no começo, te trouxe para o seu reino, o reino do Filho amado, o Senhor Jesus, fique sabendo, a acomodação não é algo que Ele quer para a sua vida, para a minha vida. Aprendemos ontem no Congresso dos Homens que conforto e fé são duas palavras que não são compatíveis. Porque fé, quando nós confiamos em Deus, naquilo que Ele diz, na pessoa que Ele é, muitas das vezes vai gerar desconfortos. Quando nos aproximamos da palavra e a palavra nos diz e vemos que a nossa vida não está enquadrada naqueles princípios, isso traz um incômodo. Isso traz crises, lutas. Mas é essa mão soberana, invisível às vezes, que o Senhor conduz à sua vontade, que nos tira do conforto. O conforto a princípio pode ser uma bênção, mas nem sempre será. No ano 2008, tive a notícia que ia ser pai. Estava em Guarulhos, trabalhando na igreja. Minha esposa trabalhava em São Paulo, cargo de confiança, assumindo mais responsabilidades, estava bem. De repente vem um convite de uma igreja de quase 600 quilômetros de distância da minha família, da igreja, dos meus amigos. O medo por algo novo, o medo brotou no meu coração. Eu lembro que eu lancei esse convite para minha esposa, esperei ela chegar do trabalho, falei para ela, até achando que ela ia falar assim, não. E aí, como se eu lançasse um disco para ela tirar, né? Aí eu lancei, olha, a igreja lá me convidou. Aí ela, vamos orar. Aí caiu o disco. Eu falei, então vamos orar. Culminou que no ano seguinte, meu filho já tinha 1 mês de nascimento. Mudamos para outra cidade, minha esposa deixou o emprego, nós ficamos longe. Nos primeiros meses da vida do nosso primeiro filho, longe de parente, de amigos.
Não foi fácil o começo, principalmente para minha esposa. Não foi fácil. Mas durante 4 anos nós vivemos ali, servimos a Deus, até que chegou um tempo que o Senhor, com a sua soberana mão, nos conduziu para cá. E tem nos sustentado até aqui. Sem a perseguição, o povo continuaria apenas se curtindo e não cumprindo a vontade soberana de Deus. Sem a perseguição, o povo continuaria apenas se curtindo e não cumprindo a vontade soberana de Deus. Confie nas mãos de Deus, que tira do conforto, mas que também salva. A mão do Senhor, ela salva. E quando eu falo de salvação, o que eu tenho em mente? Eu tenho em mente o resgate, a redenção de Deus por meio de Jesus ao perdido. A palavra de Deus, o evangelho do Senhor, foi evangelizada na minha vida. Durante muitos anos eu resisti, eu caçoei, tirei sarro, brinquei, até que um dia ela chegou de uma maneira irresistível. Eu tive que me render a essa mensagem. Ela chegou na minha vida como chegou na vida de muitos aqui. E espero que alcance outros, que talvez esteja nos visitando. Entenda uma coisa, Deus quer salvá-lo, salvá-la. Deus quer dar uma nova vida. Porque sem Ele tudo está perdido. Tudo está perdido. O Senhor Jesus disse que se vocês confiarem nas minhas palavras, vocês serão como uma casa edificada sobre a rocha. Mas se vocês não confiarem, vocês estarão edificando a sua casa sobre a areia. A conclusão que eu chego é o seguinte: se não é Cristo, tudo é areia. Se Cristo não é teu Salvador, se você não tem dedicado a sua vida ao Senhor Jesus, tudo isso é areia. E quando vier as tempestades, quando vier as dificuldades, vai ruir. Porque só no Senhor você pode permanecer. Houve a perseguição, os irmãos fugiram, porque a coisa estava tensa em Jerusalém, só ficaram ali os apóstolos, alguns líderes, e o povo, muitos foram para essas regiões. Foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, cidades próximas uma da outra. E eles, por serem salvos do Senhor Jesus, por serem crentes, eles anunciavam o evangelho. Nós vemos aqui que primeiramente apenas para os judeus, mas ali diz que tinha alguns outros que tinham contato com os gregos, provavelmente contatos comerciais, e uma coisa é certa: o verdadeiro crente do Senhor Jesus, ele não consegue ficar quieto, ele fala da salvação do Senhor. Ele testifica, ele testemunha do seu Salvador, do seu Senhor, do que o Senhor fez e tem feito em sua vida, da mensagem de redenção, da mensagem de verdadeira esperança, de uma viva esperança, de uma oportunidade de ter uma vida com sentido, com propósito de glorificar a Deus em todas as coisas. O cristão, ele não pode deixar de falar daquilo que ele viu e ouviu e tem vivido. E a mensagem chega aos gentios, chega aos estrangeiros. E um reboliço ali acontece que essas notícias, elas vão para onde? Para Jerusalém, que ao mesmo tempo acaba ouvindo as notícias do apóstolo Pedro, que os gentios se converteram lá em Jope. E eles falam assim: uau, Deus está fazendo maravilhas. Vamos fazer o seguinte, precisamos mandar alguém responsável, que consiga entender realmente a vontade de Deus, ir lá fazer uma avaliação, ver o que está acontecendo. E aí eles mandam quem? Barnabé. E Barnabé, ele vai tratar a respeito dessa outra mão. Confie nas mãos de Deus que encoraja. Porque Barnabé, todos nós sabemos que é um apelido. O nome dele é José, é o Zé.
mas ele tem um apelido que expressa a sua característica, a sua pessoa, que é Barnabé, que significa encorajador. Encorajador. Barnabé, ele era daquela região porque ele era de Chipre, então ele conhecia aquela região, e quando ele chega, o seu coração se alegra porque ele vê o que lá? A mão de Deus. Diz que ele viu a graça de Deus e se alegrou. E o que ele fez? Ele encorajou. Ele não foi lá na igreja para poder ficar criticando. Vocês não estão cantando direito. Não é bem assim o que o Senhor disse. Pelo contrário. Ele traz ânimo, traz encorajamento. Ele fortalece. Ele vibra quando vê a mão de Deus. Queridos, quando vocês veem ou sabem das mãos de Deus, como que vocês têm reagido? Hoje tive reunião com o pessoal da Conexão, eu saí de lá encorajado por tudo aquilo que eu ouvi, que está acontecendo no nosso meio. Temos muito a crescer, sim, mas o que Deus tem feito tem sido algo muito bom. Depois o irmão mandou para mim: pastor, veja esse vídeo. Veja esse vídeo porque ele está mudando o meu modo de evangelizar, de lidar. 9 minutos. Fui passar minha camisa, coloquei aquele vídeo e meu coração ele explodiu de raiva, de alegria e de louvor a Deus. Porque esse vídeo falava sobre a igreja perseguida, de irmãos que padecem, que sofrem por causa do evangelho. Então isso me causou raiva, me causou ira, porque eles não fazem nada de mal, mas a palavra de Deus ela realmente incomoda. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça, aleluia. Me trouxe raiva, mas trouxe exultação ao meu coração, porque em meio à perseguição, pessoas não desistem da sua fé, e elas testemunham, testificam, e anunciam o evangelho, e pessoas se convertem. Por isso o meu louvor a Deus. O quanto precisamos encorajar uns aos outros. Eu fui muito encorajado pelo vídeo que o irmão me enviou. Muito encorajado de ver a mão de Deus. E eu gostaria que vocês pudessem fazer uma oração, ou falar consigo mesmo, como o salmista nos encoraja: minha alma, porque está batida. De olhar, de falar consigo mesmo assim: eu quero vibrar quando ver notícias, ou mesmo ver as mãos de Deus. Nós mandamos relatórios dos missionários. A mão de Deus está ali. Leem, vibrem. Vibrem. Nas conexões, quando derem algum testemunho daquilo que tem sido colocado em oração, e Deus respondeu: vibrem com a mão de Deus, com a ação da mão de Deus, e traga isso, o encorajamento. Como pastor, vocês, uma expressão, né? Vocês não entendem a nossa dor quando a gente tem notícias de pessoas que deixam a fé. Tanto daqui, das igrejas que passamos, essas notícias elas cortam o meu coração. Cortam o meu coração. Irmãos, que eu pude ser pastor, e eu sempre falava assim para eles assim: daqui uns 30 anos a gente vai se ver, e vai alegrar muito o meu coração quando eu velhinho olhar para vocês e verem vocês firmes no Senhor. E a gente encontra com alguns, se alegra com alguns, mas a gente tem notícias de outros, e a notícia dos outros é assim: olha, a pessoa está vivendo assim, assim e assim. Aí eu pensei: faltou encorajamento. Faltou encorajamento. Não sei. Mas aqui nessa igreja não faltou encorajamento. Barnabé chega aqui e ele diz assim:
Ele vê algo maravilhoso e ele diz: permaneçam firmes de todo o coração. O que está acontecendo aqui é maravilhoso. É maravilhoso o que está acontecendo aqui em Antioquia. Fiquem firmes, não desistam, perseverem. E aí nós vemos uma outra ação da mão de Deus. A mão de Deus, ela tira do conforto, ela salva, ela encoraja e ela também edifica. Ela edifica porque esse espírito, essa atitude forte do coração de Barnabé, de encorajar, de fortalecer, de dar apoio na fé, ele olha e fala assim: isso aqui está acontecendo, é maravilhoso e eu preciso de alguma estratégia para que isso aqui possa permanecer. Aí ele lembra de um camarada que era perseguidor da igreja, que foi alcançado pelo evangelho, que quando ele se apresentou à igreja de Jerusalém, ninguém queria recebê-lo porque achava que era uma estratégia para poder pegar os apóstolos. Mas Barnabé estava lá, o abraçou e falou assim: olha, o Senhor o alcançou e ele tem anunciado o evangelho a muitos lugares. Ele é nosso irmão. Ele ficou ali um tempo, depois falou assim: ó Saulo, volte para Tarso. Fica um tempo lá. Barnabé lembra de Saulo e vai atrás dele, procura, encontra e fala assim: eu vi a mão de Deus em Antioquia. Vamos descer para lá. Vamos edificar aquela igreja. Vamos servi-los. E isso acontecia. E isso aconteceu durante um ano inteiro. Ambos ensinaram a muitos. E muitos se converteram. Muitos entregaram a sua vida. A igreja estava crescendo cada vez mais em Antioquia. Glória a Deus. A mão de Deus estava lá, trazendo edificação. Um apóstolo chamado por Deus dedicou um ano ensinando o evangelho. E o resultado desse ensinamento é qual? Tem dois, eu vou falar isso depois. O primeiro, começaram a caçoá-lo, chamando de cristãos. Tudo indica que a primeira vez que o termo cristão foi aqueles que pertencem a Cristo. E eles falaram assim: poxa, gostei disso. Eu sou aquele que pertence a Cristo. Eu sou um cristão. E é um cristão por quê? Porque eles aprenderam do evangelho, eles anunciavam o evangelho ali naquela região, eles viviam bem como igreja, eles tinham um testemunho grandioso do que acontecia em Jerusalém. Eles eram um povo de Deus, eles eram a mão de Deus ali. Eles foram edificados. E o resultado é que eles foram reconhecidos como aqueles que seguem a Cristo, aqueles que pertencem a Jesus. Benefícios. Por último, a mão de Deus. Podemos confiar na mão de Deus, que também provê. Durante esse ano de ensino, notícias vão chegar a Jerusalém. Jerusalém vibra e fala assim: e manda mais algumas pessoas. Dentre eles Ágabo. E Ágabo, ele faz uma predição: vai ter fome no mundo. E Ágabo era um homem muito respeitado. E isso aconteceu de fato, como diz aqui. E a mão de Deus, ela se mostra como agora? Provendo. Provavelmente ali falam: será que os nossos irmãos na Judéia terão condições de passar pela fome? Eu acho que não. Então o que podemos fazer? Podemos orar? Sim, podemos orar. Mas o que podemos fazer mais como fruto da nossa oração? Nós podemos levantar uma oferta para que aqueles irmãos, quando vier a fome, não passem necessidade. Aqueles irmãos não eram ricos. Pessoas simples, mas como diz o texto, conforme a condição de cada um, levantou-se uma grande oferta e foi entregue aos presbíteros da Judéia pelas mãos de Barnabé e Saulo. Que maravilha ver as mãos de Deus que tira do conforto, que traz salvação, que encoraja,
que edifica, que provê. Sobre o conforto, eu lembro que no meu primeiro ano de ministério, na antiga igreja que eu estava, tinha uma irmã que tinha acabado de perder seu pai. E eu fui fazer a visita, fui buscar, levar meu consolo, meu pesar. Ela me chamou de lado e falou: olha, pastor, não basta meu pai ter falecido, minha mãe está muito doente, em casa está difícil, no trabalho eu estou tendo uma perseguição terrível. Me diz uma coisa, pastor, é verdade que tudo isso acontece para que eu possa crescer um pouco mais? Eu falei: sim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o propósito de se parecerem, de ter o caráter de Jesus. Sim, tudo isso colabora para o seu crescimento. Ela falou assim: então, pastor, eu quero dizer para o Senhor, eu não quero crescer. Eu não quero crescer, pastor. Eu não quero perseguição, eu não quero lutas, eu não quero dores, eu quero paz. Eu já falei para Deus, e agora eu estou falando para o Senhor. Quem sabe o Senhor, Deus escute o Senhor. Eu não quero crescer. Meu coração apertou e eu falei assim para ela: minha irmã, quem determina isso não é você. E se você está passando por isso, Deus quer que você cresça mais e mais. Mesmo você não desejando, lembra de uma coisa: Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. E o melhor para você hoje é passar pelo que você está passando. Depois de alguns anos, numa celebração, chamei ela de canto, casamento de um dos filhos dela, disse para mim: minha irmã, lembra que você me contou alguns anos atrás disso? Ela: ai, pastor, que vergonha. Eu falei isso. E aí? Glória a Deus. Eu tenho crescido tanto. Em meio à perseguição no trabalho, 2 que me perseguiam se renderam a Cristo. Minha mãe faleceu, não foi fácil, mas a perda dos meus pais uniu ainda mais os irmãos. Olha, hoje eu posso dizer, glória a Deus. Hoje ela poderia dizer naquele dia que ela viu a mão de Deus. Ela viu a mão de Deus. A mão de Deus, ela tira do conforto. E algo desafiador é o seguinte: que a mão do Senhor que salva, que encoraja, que edifica e provê, ela acontece por meio da cooperação dos filhos de Deus. Vocês perceberam que tudo que foi dito da salvação em diante envolveram pessoas? No seminário eu ouvia muito do professor Carlos Oswaldo sobre graça mediada. Deus, ele media a graça dele por meio do seu povo. O evangelho chegou na minha vida. E não chegou assim, um anjo não falou para mim. Foi uma pessoa que foi alcançada pelo evangelho, que pregou o evangelho para mim. A mão do Senhor que salva, encoraja, edifica e provê, ela acontece por meio da cooperação dos filhos de Deus. Não precisa levantar a mão, não precisa gritar, nada. Eu creio que há filhos de Deus aqui. Mas eu quero saber se você quer fazer parte desse movimento da mão de Deus. Cada cristão tem e deve ser uma expressão viva, uma expressão visível da mão de Deus. Eu, você, todos nós que chamamos Deus de Pai por causa da obra do Senhor Jesus, temos que ser a mão visível, temos que ser a mão viva de Deus. Como aconteceu na vida daqueles irmãos, que a mão de Deus alcançou salvando, porque pessoas se colocaram à disposição
para falar do Evangelho. Houve encorajamento porque um irmão chegou ali e viu algo maravilhoso, ele viu a mão de Deus, e ele falou, não, isso aqui não pode parar. Ele chama outro, que depois é o apóstolo Paulo, é chamado de apóstolo Paulo, Saulo de Tarso. Ele prega durante um ano inteiro, aquela igreja cresce, é edificada, a mão de Deus por meio de pessoas. Depois a notícia de que uma grande fome sobreviria sobre a terra, e aquelas pessoas de uma forma deliberada, generosa, amorosa, dá uma oferta enorme para que nenhum irmão venha passar fome. A mão de Deus na vida daquelas pessoas. Os filhos de Deus são a expressão viva e visível das mãos de Deus. Uma outra consequência maravilhosa é em Atos capítulo 13. Eu queria terminar lendo para vocês do versículo de 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e o enviaram. A igreja de Antioquia é a primeira igreja gentílica missionária. Porque a verdade alcançou eles de uma maneira poderosa. A mão de Deus ficou tão visível que eles falaram assim: agora é hora de expandir o Evangelho. E o Evangelho chegou até nós, porque chegou até os confins da terra. Irmãos, a minha palavra de encorajamento é que você saia do seu conforto. Há muito trabalho para fazer para o reino de Deus. E quando eu falo isso, não estou apenas dizendo aqui na igreja local, aí fora, onde Deus tem colocado você para estudar, para trabalhar, para levar a influência da sua fé. Seja a mão visível de Deus. Porque eu vou orar agora, e vou orar o seguinte: Senhor, aquele que está confortável, manda perseguição, manda provação. E eu estou falando brincando, mas é sério. É sério. Como eu também já fiz a minha oração, dizendo assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim?